Muito obrigado por nos atender e explicar um pouquinho o que é que está acontecendo aí em Pratânia. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que agradeço aqui a oportunidade, a gente também está podendo mostrar o nosso lado, mostrar a nossa versão, né, do que está acontecendo realmente aqui na Câmara de Pratânia. Kenji, primeiro eu queria pedir um favor para você nos explicar, né, para o pessoal que está ali acompanhando. Eu até li agora há pouco a matéria que está no Área 14, foi publicada nessa manhã, falando sobre essa denúncia. É a mesma que levou à cassação ali da vereadora Sandra, que é a primeira-dama, é a esposa do prefeito. Então, assim, para a gente poder entender, e eu vi alguns vídeos ele dizendo, olha, Thiago, no vídeo ele fala que ela é funcionária pública, concursada há muitos anos, inclusive antes dele entrar ali na política, e que nessa denúncia está dizendo que ela recebia por esse salário, do qual ela é agente comunitária de saúde, mas ela não poderia estar recebendo porque ela não era mais essa função, ela estava atuando como primeira-dama. É isso? Como é que funciona, o Kenji? O que aconteceu ali, né, referente ao caso da ex-vereadora, né, esposa do atual prefeito. O que aconteceu no caso dela foi o quê? Durante de 2023 ao início de 2025, ela recebia o salário de agente comunitário de saúde, mas ela não estava exercendo o cargo. Certo? Ela não tinha a contraprestação específica do trabalho dela, de agente de saúde, né? Então, por isso que ela acabou sendo cassada. Certo? Ela trabalhava, basicamente, vamos falar na linguagem do povo, ela recebia sem trabalhar. Certo? E por mais que ela estivesse exercendo a função, né, honorífica de chefe perdão, me subiu o nome agora. Da assistência social, não. Institucional, primeira-dama ali, presidente do Fundo Social. Isso, o Fundo Social, esse não é um cargo que é remunerado. Então, se ela queria exercer esse cargo, ou ela teria que dar um jeito de exercer fora do horário de trabalho dela, né, porque ela é funcionária pública, ou então ela teria que ter pedido afastamento desse cargo, né, porque ela estava em diversas viagens e sempre viajando e não estava exercendo cargos. Tanto que ficou comprovado que ela foi a única servidora da prefeitura que não tinha ponto digital controlado. Eles tentaram, inclusive, mandar um ponto totalmente assinado, que ficou muito estranho. 100% dos outros funcionários tem um ponto digital, só ela tinha o ponto assinado. Ela também não conseguiu apresentar a planilha que o agente comunitário de saúde vai preenchendo ao longo dos meses, né, dos dias, meses e anos. Também não conseguiram apresentar. Então, ela não conseguiu apresentar prova nenhuma de que ela realmente trabalhava e merecia receber por esse salário. Então, ficando comprovado essa fraude, ela acabou por ser cassada. Entendi. Kenji, o erro foi, na verdade, ela ter ficado atuando como presidente do Fundo de Solidariedade. Porque, assim, só para a gente entender um pouquinho mais, aqui em São Manuel, por exemplo, nós tivemos vários funcionários que eram concursados. Não sei, não vou recordar com exatidão se no momento ali em que eles assumiram um cargo político, se eles se aposentaram, qual foi o rito. Mas, se a gente pegar a ex-vice-prefeita, a Márcia Oliveira, eu não me lembro se ela se aposentou antes de assumir como vice-prefeita ou se ela... ou o quê? Porque ela era concursada. Nós temos a Jo, por exemplo, da saúde, muito conhecida, uma pessoa muito querida, todas elas. Ela era funcionária pública e também depois acabou sendo, na época, nomeada pelo ex-prefeito Ricardo Salado para fazer parte do executivo. Mas, assim, pelo que você está colocando aí, o fato é que primeira-dama não é um cargo remunerado, ela ficou sendo primeira-dama, presidente do Fundo de Solidariedade, né, feita aqui a correção, e mesmo assim recebendo o cargo. Esse foi o erro, recebendo o dinheiro, o salário. Isso, esse foi o problema. O problema não, na verdade, o problema não era ela agir como primeira-dama, o problema foi ela deixar de agir como agente voluntário de saúde. Né, deixando vago uma região toda praticamente descoberta, em que os outros funcionários tiveram que fazer ali das tripas coração para poder cobrir essa área, né, sendo que ela recebia por esse salário, poderia muitas vezes ter colocado, chamado outra pessoa concursada também para estar exercendo esse cargo, sendo que ela recebia e não exercia. Então é por isso que ela acabou sendo cassada. Não por ela ser primeira-dama, não por ela ser mulher prefeito, não por ela estar à frente do ponto social, e sim por ela não exercer o cargo que ela paga para exercer.
certo? Entendo. Na somatória, inclusive, na denúncia de ontem, né, apresentaram para a gente um valor lá, eu não consegui fazer, até agora não fiz a soma aqui ainda, eu mesmo, para ter certeza a respeito desse valor, mas falaram-se de um valor de aproximadamente quase 80 mil reais de dano ao erário público. Pelo que eu analisei aqui, um valor estimado de R$72 mil sem correção, né? Isso, sem correção, mas sem aí correção. A gente pegando correção em mais de 2 anos aí, isso aí com certeza vai pular bem longe, né? Todo mundo que tem empréstimo no banco sabe como é que funciona, né? Esse valor com certeza vai subir, corrigido, né? Pelo especial, qualquer índice nacional aqui, com certeza ele haverá aí, sei lá, 100 mil reais mais ou menos, pelo menos, né, 100 mil reais. Estou chutando o valor, não fiz a conta, mas acredito que seja um valor bem maior do que esses 72, 76 mil reais. Hein? Entendi. Kenji, e uma outra coisa que nos chamou muito a atenção, eu também queria fazer essa pergunta a você, porque assim, ontem teve o rito, vocês fizeram a leitura, né, de toda a denúncia que foi apresentada pelo, deixa eu só confirmar o nome aqui, Antônio Isael Gonçalves, né? Isso. Foi feita toda a leitura e depois vocês começaram ali para montar essa comissão processante. E aí me chamou a atenção ali que na hora da definição vocês indeferiram, né? Vocês não permitiram, me corrija se eu estiver errado, que as duas vereadoras que são base do prefeito, elas fizessem parte ou integrassem essa comissão. Isso é algo que está no regimento? Como é que funcionou isso? Isso aí está no regimento, né? E é de livre... não seria livre o termo correto para as pessoas talvez não entenderem errado, mas é de deliberação exclusiva da presidência da Câmara. Né? E como esse procedimento, esse processo, ele tem um risco legal, ele tem um prazo máximo para ser cumprido, elas por serem mais do que base do prefeito, né? Elas são no mesmo partido do prefeito, talvez isso aí pudesse, elas possam, uma forma de manipular principalmente os prazos, para que isso não, porque o prazo, o rito, né, processual ocorra, acaba perdendo esse prazo e a gente acaba muitas vezes perdendo todo o rito processual por conta de muitas vezes prazo, né, de tempo, tentarem cavar, como a gente fala no juiz, tentar cavar alguma falta, para que não ocorra devido à investigação da maneira correta. Eu não faço parte, inclusive, né? Eu não certo. faço parte. Você... O vereador que também foi sorteado e achou que também não seria legal de participar. O vereador Renato Bernardo. Não participar. Né? O Renato Bernardo, né, que todo mundo sabe que é um crítico, né, do atual prefeito, né, de toda a governança dele. Então ele também achou que não seria legal ele estar participando, até para não ficar alguma coisa, como se fosse um viés estritamente político, estritamente de briga, de raça, alguma coisa assim, de vingança, alguma coisa assim, né? E foram nomeados outros vereadores que não são críticos, e tal, ficou mais isento, né? Como vai ter uma isonomia maior ali, na transparência. Então... Mas isso nada impede que os vereadores também acompanhem o processo, avaliem se tiver alguma coisa. Elas podem pedir vista, o prefeito vai ter todo o direito dele à defesa dele, sem problema algum, né? Ao direito da defesa contraditória. Não, eu só não entendi uma coisa. Então, na verdade, o fato de vocês não permitirem que as vereadoras que são da situação, apenas duas, participassem da comissão processante foi uma decisão da presidência, no caso sua. Na verdade, quem não foi eu que pedi isso aí. Os outros dois vereadores, no caso, eles pediram o indeferimento da posse dela, teoricamente, né, como membros ali do Conselho Deliberativo, né, da comissão processante, e eu deferi o processo. Eu deferi o pedido dele de impedimento. Isso que acabou me chamando a atenção e, na verdade, não pode ser usado até contra a própria Câmara Municipal, essa decisão de ter limitado, de repente, ali as duas vereadoras de terem feito parte da comissão, caso, claro, fossem sorteadas. Porque, veja bem, aqui em São Manuel, por exemplo, na época em que houve um afastamento do ex-prefeito Ricardo Salado, né? O João Paulo Piovan, que era um vereador da base, ele foi o relator. E mesmo dando parecer contrário à cassação, né, que foi um voto vencido, o presidente na época era outro vereador, o Paulo Zaparoli, que fez um parecer favorável, e o plenário, na maioria, decidiu contra o voto do relator. Mas isso não pode ser usado contra vocês, porque,
limitaram, cercearam. Tá, elas são da base, elas podem querer agir em favor do prefeito. Mas os demais são oposição. Não vão querer, de repente, estar acelerando esse processo? Como é que você vê isso, Kenji? O processo, na verdade, não pode ser acelerado, Thiago, porque ele existe todo um rito, né, que aquele decreto 201 de 1967 pode me falar a memória, mas existe todo um rito a ser seguido. Então, não existe assim, acelerar o processo. Né? O que pode, muitas vezes, que foi pedido, para não ser atrasado, porque existe um prazo legal máximo de 90 dias. Então, por exemplo, a vereadora por base não, mais do que base, é o mesmo partido do prefeito, pode simplesmente, por exemplo, falar, não, eu falto nessa reunião. Certo? Ela falta na reunião e isso aí vai prorrogando. Imagina, toda reunião, por exemplo, se ela faltar a reunião. Então, isso vai prorrogando os prazos e um prazo relativamente curto, apenas 90 dias. Né? Então, se você juntar as provas, vai ser apresentado despesa, acusação. Então, existe todo um procedimento legal. Não é que assim, foi arbitrário e isso vai acarretar algum tipo de prejuízo para ele. Né? Tanto que eu falei, eles podem pedir vista do processo, elas podem acompanhar, sem problema nenhum. O que não vai conseguir, muitas vezes, é conseguir estar atrasando o vista processual. Que é uma coisa muito frequente quando formam essas comissões. Coloca-se alguém lá de base, do mesmo partido, e essa pessoa, não é que ela vai emitir um parecer favorável ou o contrário. Isso, no final, ainda depende, né? Se cada vereador quiser votar, cada vereador vota de acordo com a sua opção, né? E com a sua convicção, né? Mas pode se atrasar esse processo e muitas vezes ele acabar não sendo concluído. Entendi. O Kenji, agora que foi feita, então, montada essa comissão, tem todo um prazo, todo um rito, né? Como você colocou. Quais são os próximos passos agora? Quando que você acha que isso aí pode terminar? Prazo máximo é 90 dias? Isso, o prazo máximo é 90 dias, Thiago. Assim, data é difícil eu falar. Ainda mais que eu falo assim, eu não participei da primeira, eu não sou legalmente permitido, né, de participar por ser o atual presidente da Câmara. Então, assim, eu não participei do primeiro, não participo agora, então, assim, eu não consigo te dizer nada. Ele só deu a lida ontem, realmente, no processo, eu não estava sabendo isso aí, que ele chegou para a gente a primeira vez lá na sessão da Câmara, e acabei não lendo novamente isso ainda, para ler realmente o que está sendo falado, né, apenas fazer uma leitura no plenário. Então, assim, eu não consigo te dizer se as provas são robustas, se realmente se é concreto o que se diz no processo. Estou até com ele aqui em cima da mesa, mas ainda não consegui tempo para estar fazendo essa leitura. Acredito que vou estar fazendo uma leitura agora, aproveitando a hora do almoço. Mas, assim, o que eu volto a salientar é que existe todo um processo legal. Não é assim, arbitrário, vou fazer o que eu quero, os vereadores fazem o que querem. Não, existe todo uma sequência para ser seguida, né? Para ser emitido o parecer, ele vai ser ouvido, vai ter direito à defesa, normalmente. Então, o que eu falei ontem, repito hoje, não existe ninguém culpado, até que prova o contrário. Então, foi inocente até que prova o contrário. Né? Eu não posso falar que o prefeito é culpado, que ele é inocente, até porque ainda não aprofundei mais no assunto. O Kenji, e me tira uma dúvida, a gente conversava agora há pouco aqui sobre esse assunto e aí ficamos com uma dúvida, porque a Sandra ela foi afastada, né? E depois que ela foi afastada, ela foi cassada, perdeu o mandato, um outro vereador, o vereador acabou assumindo o lugar dela. Quem que entrou no lugar dela? O que entrou no lugar dela, o suplente do partido dela, né? O Joaquim, o pessoal conhece o Joaquim da Causa Animal. Joaquim, que é o Joaquim Marcel de Oliveira, é ele? Isso, ele mesmo. Ele que entrou. E mesmo ele tendo entrado como suplente dela, ele votou favorável ao recebimento dessa denúncia. Ele tem, na verdade, se alinhado em oposição à administração? Não, eu não vejo ele como oposição à administração, Thiago. Eu vejo ele como assim, ele acha que está errado, ou pelo menos assume que possa estar errado, então votou pelo sim. Nada mais transparente do que ser investigado. Porque eu falei, ninguém é culpado, apenas está sendo investigado. Essa comissão não está lá para justificar ninguém. Essa comissão, esse conselho foi montado para quê? Para que haja uma investigação. Certo? Se não tem nada de errado, não tem que ter essa investigação. Entendi. Olha, Kenji, eu quero muito agradecer você pela participação com a gente aqui no Jornal da Clube, trazendo estes esclarecimentos todos e falando um pouquinho mais sobre essa sessão que aconteceu na data de ontem. O clima está quente lá por Pratânia, né? E estamos sempre à disposição para que vocês possam estar falando conosco.
Certo. Fica à vontade se tiver mais alguma consideração, viu, Kenji? Não, o que eu queria dizer é só isso mesmo, Thiago. É que assim, não existe ninguém culpado, a gente não está querendo crucificar ninguém, apenas está sendo investigado. Agora, se for ficar comprovado tanto a inocência quanto a culpa, aí serão tomadas as medidas cabíveis, né? Então, eu reforço isso para a população. Ninguém está caçando, ninguém está crucificando, ninguém está perseguindo, ninguém está tentando dar golpe em ninguém. Tá certo? Todo mundo que me conhece aqui em Pratânia, né, os eleitores, os amigos, todo mundo que me conhece aqui na cidade, sabe que no momento nenhum eu quero ter alguma coisa. Mal fiz campanha, sou veterinário aqui, trabalho pra caramba, todo mundo sabe que tanto eu trabalho aqui, certo? Mal fiz campanha, então assim, não estou lá para, quer tomar o lugar do prefeito. Não, até porque se o prefeito vir a ser cassado, quem assume é o vice dele, e não o presidente da Câmara. Certo? Então, e mesmo que ele fosse cassado, fosse o esforço também fosse, né, o vice, de qualquer forma, a presidência da Câmara assume provisoriamente a prefeitura, e não permanentemente, igual alguns comentam. Certo? Eu não tenho a ambição de ser prefeito em momento nenhum. Nem tinha, na verdade, a ambição de ser vereador. Acabei entrando, né, e assumindo esse cargo, que eu achei que me cabia. Né? Os vereadores também deram esse voto de confiança para mim. Então, diferente de muitos andam dizendo por aí, eu não quero tomar o lugar de ninguém, eu não quero nada. Eu quero apenas que a política da nossa cidade, que é uma cidade tão pequena, uma comunidade, seja a mais transparente possível. Entendi. Kenji, muito obrigado pela participação, um grande abraço, o Rádio Clube está sempre à disposição. Eu que agradeço, um abraço, Thiago, um abraço pro Rádio. Tchau. Valeu. Tá aí o vereador Kenji, presidente da Câmara Municipal de Pratânia, conversando conosco aqui no Jornal da Clube, falando um pouquinho sobre essa situação envolvendo, né, o acolhimento de uma denúncia contra o prefeito de Pratânia, Osmir José Félix. Denúncia que foi apresentada ontem na Câmara Municipal, foi lida pelo primeiro secretário e por 7-2 eles acolheram o recebimento dessa denúncia, que gira em torno da primeira-dama, né, da esposa do prefeito, Sandra de Andrade Santos. A Sandra Félix, como é conhecida, ela teve seu mandato parlamentar cassado ano passado e, segundo a acusação, ela manteve vínculo formal como agente comunitária de saúde, recebia salário e vale-alimentação pagos com verbas carimbadas da saúde e, no entanto, segundo essa denúncia, ela jamais teria exercido a função. Ela não cumpria a carga horária, ela não atuava como agente comunitária de saúde, e sim como presidente do Fundo Social de Solidariedade em atividades político-partidárias ao lado do marido. Ela foi cassada por esse motivo e agora uma denúncia contra o seu marido, prefeito de Pratânia, que pode aí levar à cassação dele. Vamos acompanhar o desdobramento, o andamento desta situação em Pratânia. E a gente volta já com o encerramento do Jornal da Clube. O Jornal da Clube volta já. Quero o melhor som do mundo. Ouça Clube pela internet. Clube FM. Conectada com você, onde você estiver. Rede Clube Brasil. Muitos duvidaram. Mais um prédio na cidade? Como assim? Mais um que não vai ficar pronto? Pois é, a Torre sempre acreditou. Assim como acredita no potencial de crescimento de São Manuel. As obras do Torres de São Manuel estão quase prontas. E você pode ver tudo de perto. Agende sua visita e conheça o decorado. WhatsApp 997927416. O futuro é vertical. Esperamos por você. A Agroutilidades é o lugar ideal para o homem do campo e da cidade. Com uma ampla variedade de produtos e serviços, atende às necessidades de todos. Faça uma visita.